desde quando o presidente da Câmara tem que fazer papai posso ir para entrar no plenário, deputado? Otávio, nós estávamos em um protesto dentro da Câmara. Ilegal. Cada um... Bom, Sim, se na democracia parlamentares não podem protestar mais, o que o regimento não impede... Podem, o regimento não impede o que nós fizemos. Vocês mantiveram. Não há proibição para o que nós fizemos no regimento. Não há proibição. Sóstenes. Deputado, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estúdio I. Queria começar perguntando, vamos fazer uma retrospectiva sobre a noite de quarta-feira, porque a informação que a gente tem é que o senhor teve ali um problema com o Hugo Motta, o senhor já falou disso publicamente, falou que foi no reservado, mas pediu desculpas no público. E foi direto para a sala do Lira, onde aconteceu uma reunião de líderes. O que foi negociado e fechado na sala do ex-presidente da Câmara? Boa tarde. Boa tarde, Sadi. Boa tarde, Otávio. Eu não tenho monitor para saber quantos mais estão aí. É uma alegria estar com vocês. E obrigado pela oportunidade de esclarecer esses fatos, que é muito importante. Primeiro, eu gostaria de agradecer vocês, agradecendo pelo espaço, dizer que normalmente, isso já aconteceu em outros momentos na Câmara, e quando a esquerda faz, eu vejo alguns jornalistas chamando isso de ocupação. Mas agora, porque a direita decidem chamar motim. Vocês são livres, eu sempre prego a liberdade, cada um denomina o movimento que fizemos da forma que for. Para mim, é uma ocupação. E por que fizemos? Eu já respondo sua pergunta. Nós temos um compromisso na eleição do presidente Hugo Motta, que foi em fevereiro, de que ele pautaria anistia. 5 meses se passaram. Nós fizemos o único instrumento que a oposição tem regimental é a obstrução. Foram 5 meses de obstrução. E não resolveu o problema da nossa pauta, que foi pauta única durante 5 meses, a anistia. Ok. Várias mudanças, eu não vou entrar nos detalhes. Primeiro era apoio de líderes, conseguimos. Não, agora a lista avulsa, conseguimos a lista avulsa. As mudanças foram feitas várias ao longo desses 5 meses. Chegamos na volta do recesso com a nossa bancada inflamada com tudo que vem acontecendo e decidiram a bancada, com a nossa liderança, a ocupação dos espaços da Câmara e do Senado, alinhado com outros dois partidos. Mas onde é que está no regimento, deputado, o senhor que é um conhecedor profundo do regimento, a prerrogativa de parlamentares invadirem e impedirem, impedirem, a obstrução que o senhor estava falando, eu estava aqui anotando, nós fizemos obstrução por 5 meses, a obstrução dos trabalhos está previsto, como o senhor bem sabe, eu tenho certeza que muito melhor do que todos nós aqui, no regimento. O que nós vimos nessa semana, não há previsão legal, então foi uma invasão. Foi uma invasão e impossibilitando o deputado, o presidente da casa, de sentar na sua própria cadeira. Correto. O senhor não acha que foi um movimento violento, deputado, quando o senhor viu aquelas imagens? Para mim, é um ato de extrema decisão. A decisão não é simples para se tomar de um ato como este. Não há previsão regimental, mas era o ato para chamarmos a atenção do descumprimento que estava acontecendo. Olha só, do descumprimento que estava acontecendo. Esta casa ela é feita por palavras, por compromissos. 5 meses se passaram. E essa casa faz leis, né, deputado? Correto. E a esquerda, quando faz os mesmos movimentos de ocupação dos espaços, é por lutar, porque se esgotou na política os recursos. A política tem regimento, a política tem os compromissos assumidos, a palavra, que vale muito para a política, e quando isso não é cumprido, o regimento já não é suficiente para que a gente consiga os nossos objetivos. Acontece atos lamentáveis como esse. Nós não temos prazer em ocupar. Não. Nós não temos prazer em ocupar o espaço que não é nosso. Nós não temos prazer nisso. Nós fizemos como um ato de desespero por causa do descumprimento. Deputado, se o senhor chegar hoje na sua casa, tiver um movimento de esquerda, vamos lá, o MST, invadindo, impedindo o senhor de sentar à mesa, o senhor vai dizer que é uma invasão ou um ato de protesto para uma ocupação para chamar a atenção? Depende, se for manifestação como o Boulos fala, ele fala que é ocupação. Não, eu estou perguntando para o senhor. O senhor vai dizer o quê? Uma ocupação democrática? Eu vou à justiça para pedir para desocupar meu patrimônio, porque eu defendo a propriedade privada. Mas, deputado...
Fala, Guedinho. Não, o senhor defende a propriedade privada, então Sim. é uma invasão. Se alguém, então o senhor concorda que é uma invasão. E o senhor... o termo invasão eu não discordo, não. Eu discordo do termo que vocês estavam usando, dizendo que aquilo era um motim. Não é motim. Mas é um motim. É um protesto. É um protesto. É um protesto. Fora da lei, fora da regra, como o senhor acabou de admitir. Que tá... Fora do regimento, então, concordo. Não é regimental. Concordo. Mas os senhores são homens da lei, deputado. Fora da regra. Estou explicando, os homens da lei têm regras, os homens da lei têm tratativas e nós temos aqui, o principal dessa casa é a palavra. Quando alguém ganha uma eleição com um compromisso e não pauta, um compromisso de eleição e leva por 5 meses, isso é um problema sério. E tem outra coisa, não existe nada no regimento que proíba a ocupação do plenário. Deputado, o senhor foi... O que não é proibido, o que é proibido numa democracia é permitido. Eu posso, por favor, pedir para o senhor voltar para a minha pergunta, porque eu posso só falar do motim? Você foi indo. Aí, vai. Sadi, não, só para eu recorrer aqui ao dicionário. Insurreição é algo que se faz, é uma atitude contra qualquer autoridade civil, presidente da Câmara, caracterizada por atos explícitos de desobediência, de não cumprimento de deveres, de desordem. Então, assim, pelo dicionário, pela nossa língua, a gente está muito protegido em chamar de motim, deputado. Eu vou continuar chamando de motim, não por nada, pelo dicionário. Eu sou escravo da língua portuguesa. Deputado, eu não sou censurador, não, Otávio. Eu só estou dando minha opinião. Tá ótimo. Conta pra gente, então, o que ficou combinado na sala do ex-presidente Lira entre o senhor e os outros líderes? Quais foram os pontos fechados ali, por favor? Agora você me dá a oportunidade, Sadi, de restabelecer algumas verdades. Primeiro, eu nunca disse, e aí é uma informação que eu até conversei aqui com a colega sua que está aqui, porque eu sei como a informação, às vezes, ela se transforma numa desinformação, não por maldade. Eu nunca disse que houve acordo com o presidente Hugo Mota. Até tentamos, vou falar a verdade aqui a vocês. Só que ele foi muito firme e disse assim, se eu ceder a vocês algum tipo de negociação em acordo com esta ocupação, vocês estarão me chantageando. Quando ele me disse isso, eu falei, presidente, então, nós não estamos aqui nem para chantageá-lo e nem queremos que o senhor, se o senhor sente assim, não tem negociação contigo. Como eu não poderia negociar com ele, o que eu fiz? Liguei para o ex-presidente Arthur Lira, pedi ele um espaço físico, porque nós estávamos todos aqui com polícia para tudo que é lado, os elevadores fechados, a gente não conseguia sair, se movimentar com a normalidade da casa. Nos cercaram de todas as formas. Aí o único lugar que eu consegui foi, abaixo da sala do presidente Hugo Mota, tinha uma sala de reunião, que é a sala onde hoje fica o ex-presidente Arthur Lira. Pedi ele um espaço físico. E para lá fomos com os demais líderes, que começamos o movimento alinhado com os 3 presidentes de partido desde a terça-feira. União Brasil, Progressistas e PL mais o Novo. Este alinhamento foi pela obstrução. A ocupação foi tomada pelo líder da oposição e por mim. Nós lideramos o processo. Então, quando a gente vai na reunião lá, os líderes que eu aqui cito, mais o Antônio Brito, que chegou depois, que aí compõe a maioria da casa, nós acordamos. Como a pauta da casa ela é feita pelo colégio de líderes, com a presença do presidente Hugo Mota, que tem a decisão final sobre ela, nós decidimos que estes líderes que compusemos a maioria da casa, estabeleceremos como prioridade a pauta do fim do foro e a seguir a anistia. Foi este o acordo feito entre os líderes. Depois deste acordo feito, nós fomos à sala do presidente Hugo Mota, comunicamos o acordo, o deputado Nicolas, que lá estava, fez um vídeo com estes líderes que nós estamos falando para publicar o acordo, e aí combinamos com o presidente Hugo Mota, presidente, nós líderes agora vamos lá na mesa explicar o acordo a todos para descer. Quando nós estamos explicando o acordo para descer, lamentavelmente, o presidente Hugo Mota não tinha um monitor na sala dele para saber como estava o plenário. Eu estava lá com ele, não tinha monitor. Lá a gente não teve o tempo. 1/3 dos que estavam em cima já tinham descido, mas nós estávamos um a um explicando o que estava acontecendo. Se alguém tem que ser punido nessa história, sou eu. Eu não vou aceitar punição a nenhum dos nossos colegas que estavam ali. Mas, peraí, e deputado, assumo a responsabilidade sozinho. Se alguém tem que ser punido,
que puna-se o líder do PL, que puna-se o líder da oposição, que nós juntos, líderes, organizamos toda a ocupação que foi feita. Mas então, só para eu entender, os senhores saíram da sala do Lira, foram até o Hugo Mota, explicaram o acordo para ele e o Mota disse o quê? O Mota não deu ok nem nada, nós só comunicamos ele o acordo dos líderes. Então, mas aí são 5 líderes, né? Pelo que o senhor explicou. Sim, 5 líderes. Quantos deputados têm essas bancadas? Mais de 257. Então, o que os senhores... Eu não contei ainda. O que os senhores disseram para o presidente da casa que não conseguia sentar na cadeira dele é que cerca de 250 deputados, porque os senhores são os líderes, estavam ali falando em nome deles, né? Fecharam uma pauta que para desobstruir os trabalhos precisa passar de forma prioritária por a mudança do foro privilegiado e aprovar a anistia. Foi isso? Aprovar não, pautar. E aprovar, quem aprova é o plenário. Entendi. Deputado, Otávio de novo. Não falei da outra vez, falo agora. Prazer falar novamente com o senhor. Deputado, os senhores conseguiram produzir uma cena que é humilhante, não para o Hugo Mota, mas para a autoridade do presidente da Câmara. Tentando chegar na cadeira, aquilo foi humilhante, tentar chegar na cadeira, o deputado dizendo que não vai sair. Os senhores avisam que tem um acordo, né, para o Hugo Mota. E aí o Hugo Mota, com a palavra de que há um acordo, se dirige. Aí o Zé Trovão não bota o pé para ele não subir. O Marcel Van Hatten não deixa ele sentar. O Polo está na cadeira dele. E agora o senhor não quer que eles sejam punidos. O senhor não está produzindo uma segunda imagem de humilhação para a autoridade da presidência da Câmara, Socha? Desculpa, primeiro obrigado de novo, Otávio, pela pergunta, é sempre uma alegria estar com você. Desculpa mais uma vez discordar, deixa eu te explicar. Quando nós comunicamos ao presidente Hugo Mota, nós combinamos com ele que ele esperaria na sala dele com outros deputados que lá estavam, porque tinham a esta altura mais de 100 deputados ali em cima. Nós tínhamos que explicar, com a bancada do PT embaixo gritando, provocando, da esquerda, provocando. Nós íamos no ouvido, se pegarem as imagens vão ver que tudo que eu estou falando é a pura verdade. A gente ia no ouvido de um por um dos parlamentares, olha, nós fizemos um acordo. E muitos não queriam sair sem um acordo que convencesse. A gente tinha que convencer parlamentar do que tinha sido produzido de acordo. O que nós combinamos com o presidente Hugo Mota é que a gente ia tirar todo mundo. Nós chegamos a tirar 1/3, mas ele, não sei porquê, o que aconteceu lá, que eu lá não estava, eu estava aqui convencendo os colegas, ele entra, eu tomei surpresa quando eu vi ele entrando, porque a gente ia tirar todos dali, para quando tivesse tudo desocupado, nós líderes voltaríamos lá, ele, presidente, entre. Era isso que aconteceria. Nós fomos surpreendidos com a chegada dele. Mas, deputado, presidente da Câmara, entra e sai do plenário a hora que ele quer. Não precisa de autorização do senhor, com todo respeito. Isso é tudo fora do lugar. Desde quando o presidente da Câmara tem que fazer papai posso ir para entrar no plenário, deputado? Otávio, nós estávamos em um protesto dentro da Câmara. Ilegal. Cada um... Bom, se na democracia parlamentares não podem protestar mais, o que o regimento não impede... o regimento não impede o que nós fizemos. Vocês mantiveram... Não há proibição para o que nós fizemos no regimento. Não há proibição. Deputado Sóstenes, Ana Flor aqui no Rio, vocês na verdade mantiveram o presidente da Câmara como um refém. Ele não podia sair enquanto vocês não negociassem com quem estava tomando conta da mesa a entrada dele. Isso não pode ser considerado natural, normal, nem mesmo legal. Então, uma punição é o mínimo que se espera para colocar ordem na casa. Então, a punição seja aplicada ao líder do movimento, que sou eu. Não a ninguém, porque nós temos liderança, tínhamos comando e tínhamos combinado. As coisas aqui no parlamento, elas são dialogadas, a palavra vale, os combinados vale. Quando eu vi que ele antecipou a chegada antes da gente desocupar, eu fui no Zé Trovão, que tinha ali ordem minha para fazer o que estava fazendo, e falei, deixa, ele chegou, antecipou, já tem acordo. O Zé Trovão não tinha ciência do acordo. Nós não
Os deputados não tinham ciência do acordo. O senhor está dizendo que o Zé Trovão não é nem longa-manos, que seria longa-pernas, que ele estava tentando cumprir sua missão com a perna. Mas o que o senhor disse para o Zé Trovão? Qual foi a ordem que o senhor passou? Ninguém sobe? Eu pedi a ordem para ninguém subir porque nós recebemos via imprensa um comunicado de que a polícia iria nos retirar. Se viesse com polícia e ameaça de punição de 6 meses, que foi publicado inclusive pelo secretário-geral da mesa, eu acho que foi uma descortesia total com todos os parlamentares que estavam protestando. Deputado, cortesia o Zé Trovão botar o pé? Presidente da Câmara? Desculpa, Depi. Fizeram duas perguntas, aí eu não consigo responder. Perdão, deputado Sóstenes, Arthur da Pieve agora. Diante disso que o senhor está dizendo, significa que o deputado Zé Trovão não consegue diferenciar a polícia do presidente da Câmara? Foi isso? Ele confundiu? Não estamos falando isso. Ele tinha uma ordem para que ninguém subisse até que a gente fechasse o acordo. Ele não tinha ciência do acordo. Foi isso que aconteceu. Nós não tivemos tempo. Nós combinamos uma coisa com o presidente Hugo na sala dele, que nós íamos tirar todo mundo. E não houve tempo. Eu não sei porquê. Eu não estive com ele ainda para saber porque ele não esperou que nós voltássemos quando tudo estivesse ocupado. Eu acho que como ele não tinha um monitoramento na sala dele, de como estava o plenário, ele não sabia que o cenário estava daquela forma. Não era o melhor cenário para ele entrar naquele momento. E a gente precisa entender que os deputados também são autoridades. Isso aqui é um colegiado. Imagino que está pensando o presidente da Câmara quando o senhor fala isso. Ele não conseguindo sentar na cadeira porque os parlamentares decidiram fazer o senhor chamou de protesto, a gente chama de motim, né? Que não tem previsão no regimento, deputado. Se todo mundo fizer isso. Valdo tem uma pergunta para o senhor. É uma prática que acontece quando todos os instrumentos de obstrução não funcionam na casa. Isso aqui não é a primeira vez e nem será a última. Líder Souza, boa tarde. Líder Valdo Cruz falando aqui. Obrigado pela entrevista. Primeiro, vamos lembrar que quando os deputados do PT também promovem isso, a gente critica. A gente não apoia, não. Porque Concordo, é verdade, Valdo. A gente critica. A gente não defende que deputados de esquerda façam o que vocês fizeram. A gente critica os dois lados, né? Só bom lembrar isso. Agora, duas coisas só pontualmente, líder, que eu queria saber, né? Me disseram que, em dado momento, o Arthur Lira conversou com vocês e reclamou muito, chegou a dar uma dura em vocês. Olha, não é isso que está sendo fechado o acordo. Eu quero que vocês esclareçam exatamente o que está sendo o acordo. E o segundo ponto é o seguinte: os senhores perderam o controle da ocupação porque, em dado momento, era orientado que todo mundo descesse da mesa. E não desceram. O Hugo Mota tentou esperar que descessem e eles não desceram. O Nicolas Ferreira ficou ali abraçado à cadeira do Hugo Mota. O Luciano Zucco ficou abraçado à cadeira do Hugo Mota e ninguém saiu. Né? Vocês perderam o controle sobre uma ocupação? As duas coisas. Como é que Arthur Lira reclamou de vocês? Me esclarecer isso. E vocês perderam o controle da operação? Isso não era arriscado demais? Vamos lá, o ex-presidente Arthur Lira em nenhum momento reclamou conosco nada. Ao contrário, ele ficava até com muito cuidado quando a gente ia para a sala dele. Eu sou ex-presidente, ele não participou das negociações, ele nos emprestou espaço físico onde ele trabalhava. Lógico, sempre no equilíbrio do ex-presidente Arthur Lira, pedindo calma, conversa, quando algum momento na hora da negociação não se saía, alguém se exaltava um pouco mais, o que é muito natural nesses momentos de trabalho, de tensão, foi isso que aconteceu. Ele nunca fez críticas nem elogios em momento algum. Ele sempre buscou conter e pacificar o ambiente. Foi esse o comportamento do ex-presidente Arthur Lira. Com relação à segunda parte da pergunta, perder controle, naquele momento, com ameaça de polícia para tirar deputado. Imaginem vocês, deputado ouvindo e lendo notícias em canais de televisão e jornais de que quem ia tirar a gente era a polícia. Imaginem vocês ser ameaçado de
pode ser suspenso por 6 meses pela ocupação. Lógico que não se teve 100% do controle de todas as ações. Se eu falar que estava tudo controlado, inclusive os líderes Luizinho, o líder Rodrigo do União, estavam comigo em cima convencendo 1 a 1. O que não houve foi tempo para que a gente explicasse a todos do acordo, para que todos descessem. Na hora que o presidente entra, era isso que todos nós líderes estávamos fazendo em cima ali da mesa diretora. É isso que aconteceu. Deputado Sóstenes Cavalcante, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui. A gente está sempre à disposição. Um abraço. Obrigado a vocês, parabéns pelo belo jornalismo que fazem.